Boa tarde, pessoal. Hoje estamos aqui com a ilustre presença da doutora Natália para mais um episódio do Casos e Cláusulas, um programa que nasceu com a ideia de aproximar grandes referências da advocacia à jovem advocacia, pessoas que nós vemos o trabalho, que nós admiramos, que todo lugar que a gente olha essas pessoas estão e que a gente tem essa curiosidade de saber como que é a carreira, como que foi a jornada para chegar até aqui, uma jornada de tanto sucesso, de tanto trabalho. E é uma honra muito grande recebê-la aqui hoje. Obrigado pela participação, pelo apoio. Doutora Natália é presidente da Comissão de Marketing Jurídico da OAB Minas, professora, mentora de advogados. Doutora Natália, se apresente também para o pessoal que não te conhece, por favor, que eu acredito que sejam pouquíssimas pessoas que não te conheçam. Muito prazer, pessoal. Obrigada pela participação de vocês aqui no episódio. Obrigada, Luciana, pelo convite. É um prazer imenso poder contribuir com o seu projeto, que tem propósito, tem objetivo, e isso é o que realmente motiva e incentiva a advocacia, que também eu sou advogada, já passei por essa fase de buscar informações em lugares que realmente mostram credibilidade, e o seu projeto é um desses lugares, e eu espero muito poder contribuir aqui com um pouco da minha jornada também. Com certeza, doutora Natália. A gente estava conversando aqui nos bastidores, eu já estou muito curioso para saber tudo, então vamos lá. Por que direito? Como que chegou nesse ponto? Por que direito? Olha, Luciano, eu acredito que a ideia do direito veio justamente por uma questão de curiosidade, sabe? Eu sou a primeira mulher a me formar na minha família. Venho de uma família tradicional, que tinha muitos empreendedores, CLTs, e eu não queria ser mais um. Eu queria realmente fazer a diferença, e fazer a diferença para a minha família também. Sim. Então, por exemplo, se deparar com algum tipo de violação de direito, todos ficavam perdidos, não sabia qual postura adotar. Ou até mesmo a necessidade ali de um inventário, não sabiam o que fazer e muitas vezes deixavam de fazer. Então, como eu sempre fui muito curiosa, desde no ensino médio, ensino fundamental, eu desejei realmente cursar o direito, porque eu percebia que as pessoas do direito, elas sempre eram mais inteligentes, elas sempre sabiam muitas coisas, e realmente, quando eu entrei na faculdade, eu vi que a gente precisava de saber muito mais do que até a faculdade nos ensinava, e na prática eu realmente pude comprovar isso. Então, o direito veio de uma curiosidade, ao mesmo tempo que de uma necessidade de poder apoiar minha família nas demandas ali do cotidiano deles. Muito bacana. E como que surgiu a escolha da sua área de atuação, logo depois de formada? Como que começou essa jornada profissional? Então, a minha área ela tem dois segmentos, dois Sim. braços. O primeiro é o braço jurídico, em que eu comecei a atuar como generalista. Então, eu já atuei até na área criminal, para você ter ideia. Porque eu queria realmente experimentar, sabe? Para eu me identificar qual seria melhor a área de atuação que eu me identificaria mais. Então, do criminal eu fui para o civil geral, depois eu fui segmentando até me encontrar no direito de família. E hoje eu já estou buscando conhecer outros segmentos, porque eu acho que a gente tem que realmente experimentar, sabe? Eu também tive uma experiência de estágio em órgão público, também em escritório privado e logo depois em uma TV, para trabalhar ali com a parte de publicidade, enfim. Então foram caminhos que eu percorri que me fizeram chegar onde estou hoje, que é na parte jurídica com direito de família. Mas hoje já buscando outros ramos também, principalmente em um mercado tão amplo que vem surgindo, com áreas de tecnologia, de informação, inteligência artificial e muitos outros segmentos que muitas vezes a gente deixa de lado, mas tem muito mercado ainda para ser descoberto pela advocacia. E tem o braço no meu negócio, que é o braço educacional. E aí, nele, eu me segmentei no marketing jurídico. E aí, vem desde antes de me graduar, finalizar a graduação. Sim. Porque eu já tinha feito curso técnico, cursos avulsos assim com design gráfico, administração. Então, de alguma forma, isso foi crucial para que eu pudesse me encontrar nessa área, especialmente ali chegando no fim da graduação, quando eu precisava encarar o mercado de trabalho e a gente tinha uma legislação ética, que à época era o Provimento 94 de 2000, que não nos dava muita liberdade de fazer a publicidade profissional. E então, diante de tantas dúvidas e demandas dos próprios colegas, eu comecei realmente a estudar mais sobre o tema e comecei a mostrar isso nas minhas redes sociais. Então, desde 2019, o marketing jurídico ele já ocupa um grande espaço ali na minha carreira profissional e desde então,
foi se aberto uma aba ali educacional também dentro da minha advocacia, vamos dizer assim, né? Porque as duas formas, os dois, não tem jeito de desvincular. Juntos. Porque querendo ou não, a gente tem uma legislação e o advogado, ele precisa não só conhecer, mas ele também precisa de um apoio para verificar ali se tá tudo correto, precisa de um parecer, às vezes até de uma defesa, ou até mesmo de uma consulta. Então, querendo ou não, eu considero que isso faz parte da minha advocacia também. Com certeza, não tem como pensar em uma sem não tem considerar a outra de jeito nenhum. Exatamente. Você me falou que você formou em 2019. Isso. E aí, 2019, começou no 2020, eu imagino. Isso, foi exatamente. Naquele olho do furacão da pandemia, aquela incerteza. Foi um marco pra gente, imagino. Né? Foi um marco, porque... Tem a vida pré-pandemia, pós-pandemia. Mas eu acredito que a pandemia, ela veio para enfatizar algo que a gente, enquanto advogado, deixava de lado, que é a tecnologia. Verdade. E foi um marco mesmo, existe uma vida antes da pandemia e uma vida pós-pandemia. E a pandemia, ela veio justamente para mostrar que o profissional que não se atenta à tecnologia, ele tá fora do mercado completamente. Sim. Porque hoje a gente não fala só de rede social, a gente fala também de tecnologia da informação, a inteligência artificial e várias nuances de tecnologia que a gente pode colocar dentro do nosso escritório, softwares para implementar, para um atendimento prévio a cliente. Então, a minha sorte é que quando eu entrei na advocacia, eu já criava conteúdo nas redes sociais. E em um período que a gente ficou totalmente isolado, que a gente achou que era ali uma semana e de repente virava 3, 4 meses, eu já tinha as habilidades necessárias para me posicionar perante o meu público, que virou meu cliente. Os meus colegas viraram meus clientes, que me demandavam, pô, eu quero aprender a fazer isso. Eu preciso saber como que eu abro um Meet para uma reunião. Eu preciso saber como faz um criativo, como que eu uso a rede social, como eu faço story. Então, como por ser nova, isso já me deu uma vantagem, que foi justamente a ter um pouco mais de domínio dessas ferramentas. E por já estar nesse meio, quando eu comecei, eu ainda estava na graduação, eu estava no 9º período, já tinha sido aprovada na OAB, já tinha apresentado minha monografia, só estava esperando me formar, então comecei a usar as redes sociais ali para ajudar as pessoas a estudar para o exame da ordem como eu tinha estudado. E então, desde ali já veio realmente um caminho que tinha que acontecer de toda forma. E eu acredito que se não fosse isso, eu acho que eu não estaria aqui hoje. Eu acho que esse caminho foi o direito e a sua jornada te puxando para ele. Já estava preparado para você, já. Exatamente. De alguma forma já estava escrito. Sim. Eu só precisava seguir o script ali da forma como Deus, que eu creio, acredito muito, planejou, sabe? E foram portas que se abriram que me viabilizaram hoje muito dos resultados que eu tenho. Não somente de cargos e funções, mas também financeiros, que no final do dia é isso que importa, né? Exatamente. E às vezes o jovem advogado fica meio com esse receio. Assim, não, na internet eu vou passar vergonha, não quero isso, bobagem. Tudo que você já falou é mais do que um conselho para isso. Mas você dá aquele incentivo, fala, gente, é assim mesmo, no início você percebe dos seus, fala, olha, quando eu comecei eu não gostava tanto, tinha uma sensação, apesar da sua bagagem, já ser bem mais estruturada do que quem está começando do zero para essas coisas. Vale a pena? Você vai passar um pouquinho de vergonha mesmo, mas tem que fazer isso. Você se qualifica, tem cursos para isso. Você mesmo tem cursos para isso, né? Sim. Mas olha, antes tarde do que mais tarde ainda. É, verdade. Antes era muito melhor. Por exemplo, um lead, quando você fazia um tráfego pago, era centavos, 50 centavos. Hoje é R$8. Então, quanto mais tarde, quanto mais a gente posterga, mais fica caro, mais fica desafiador, mais difícil, mais concorrido. Então, tem que começar. De algum lugar tem que começar e começar ali com o público que você já tem, que são geralmente seus conhecidos, seus parentes, pessoas que muitas vezes você não vai ter nenhum apoio de um like. Mas o importante é que você vai fazendo e aos poucos você vai construindo. E é aos poucos, viu, Luciano? Porque não se engane que um post vai mudar a sua vida, porque isso não vai acontecer. Ainda mais dentro da nossa realidade, que é técnica, que a gente vai compartilhar conteúdo de informação. É mais difícil. Agora, vergonha, gente, eu tenho vergonha até hoje. Sabe? Não é a vergonha que te impede, é realmente o obstáculo que você põe na sua mente para não fazer. Porque vergonha vai dar mesmo. Agora, você só vai conseguir superar esse sentimento depois que você fazer. E quanto mais você fizer, menos vai ficando com vergonha, sabe? E embora eu tenha vergonha até hoje, eu faço, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim.
Exatamente. Se eu não fizer, outro profissional, talvez menos capacitado, com pior entrega que eu, vai chegar na frente do meu cliente. E então? Aí tem aquela frase, quem não é visto não é lembrado. Mas eu ainda acrescento, e muito menos contratado. Porque você tem que ser visto de maneira intencional. Sim. Você tem que ser visto de maneira autêntica, conforme a sua personalidade. E não conforme a gente vê dancinhas, influenciadores ou pessoas divulgando coisas além ali da advocacia. A gente é advogado, não é influenciador. Então, se você tiver passando vergonha no sentido de fazer coisas que não condizem com a sua profissão, realmente, eu não tenho conselho pra você. Agora, se a sua vergonha é um sentimento ali que te impede, só depende de você. Vai aos poucos. E aos poucos você vai superando. O que não pode é deixar de fazer. Isso não dá certo. Um passo de cada vez pra construir isso. Tem que ir uma construção mesmo, sabe, Luciano? Tem gente que fala assim, não, abre uma live aí agora. Igual eu sempre busco capacitações para além da advocacia, para além do direito, para eu trazer pra cá, sabe? Uhum. E eu vejo sempre, assim, pessoas que falam, abre uma live aí agora. Vai fazer aí agora. Assim, fazendo sem planejamento. Não dá certo, porque abrir uma live, não é só você abrir uma live. A pessoa, ela realmente tem que se sentir segura, porque é um vídeo ao vivo. Sim. Você tá ali diante de uma plateia. Sem preparação, você vai travar e vai ser até pior pra você. Pra pessoa que você tá transmitindo esse conteúdo também. Porque ela vai se sentir insegura até de confiar no seu trabalho. Então, não vai nessa de que vai abrir uma live agora, vai fazer um vídeo agora. Não, não tem isso. É uma construção. Tá começando agora? Beleza, vamos montar um perfil legal? Vamos definir ali qual vai ser o nicho, qual vai ser o público, vamos definir uma linha editorial. Depois vamos definir uma identidade visual? Legal. Vamos começar com um post. A gente vai fazer escrito. Porque escrever você sabe. Depois, a gente vai avançar para um carrossel. Você vai desenvolver uma habilidade ainda mais legal, que é você fazer criações de artes. Aí depois você vai para um vídeo. Não precisa ser um vídeo longo. Pode ser um story de 15 segundos. Um dia que você estiver se arrumando para ir para uma audiência, antes de sair, você vai gravar um videozinho rapidinho. Pronto, postou no story. Depois você vai fazer um vídeo maior, aí você senta no seu escritório, aí você vai explicar um pouco mais, e tudo roteirizado para você não ter insegurança na hora de falar, porque a forma como você fala também vai fazer diferença na percepção que as pessoas vão ter sobre você. Sim. Então é aos poucos. O que você não pode deixar é deixar de fazer, porque aí realmente ninguém vai fazer. Exatamente. E é o que acontece, né? Deixa para depois. Demais. É aquela história, todo mundo sabe o que tem que fazer e como que tem que fazer, mas ninguém tá disposto de fato a ir lá e fazer dia a dia, toda hora. E sabe uma coisa? Você não precisa fazer todo dia. Sim. Tem um planejamento no seu dia mais tranquilo dessa semana. Senta ali e faz um rascunho do seu conteúdo ou deixa tudo pronto. Eu tenho uma regra que é toda vez que eu saio, eu gravo conteúdo. Se eu me produzo, eu produzo conteúdo. E eu fiz isso, inclusive, antes de vir pra cá. Fiz um videozinho e já até postei no story, falando sobre alguma coisa relacionada ao contexto do dia. Sim. Por quê? Porque aqui, gente, ó, a mesma roupa, podem até ver, ó. Por quê? Porque você vai criando o hábito. Então, os 5 minutinhos que sobram ali pra, né, me arrumei e tal, eu já faço um conteúdo, salvo ele na minha galeria, eu já posto de uma vez, mas eu não vou precisar parar no dia de fazer conteúdo e gravar um vídeo, já vai estar pronto. Quanto mais você puder facilitar, melhor. E isso vai impedir que você todo dia tenha que fazer, já vai estar pronto. Então, eu vi isso no seu Instagram e achei muito bom quando você falou isso. Você falou, gente, se você for deixar pra fazer, sei lá, você vai postar 3 vezes por semana pra você fazer isso no dia e na hora, você não vai fazer Não porque vai dar errado, vai juntar mais coisa e aí você precisa separar esse tempo. Quando eu vi isso, me ajudou muito quando eu te vi falando isso. Pois é. E eu fiz um teste hoje em dia pra mostrar que isso não dá certo. Um dia eu falei assim, não, eu vou gravar um conteúdo mostrando às pessoas como eu planejei o meu conteúdo da semana seguinte. Foi esse que eu vi. Eu não consegui fazer esse vídeo. Por quê? Porque eu cheguei e fiz o vídeo, beleza. Eu cheguei num contexto de reunião, eu fiz o vídeo antes das pessoas chegarem. Ou seja, deu certo. Beleza. Só que eu fiz ele direto no aplicativo de edição, pra otimizar o tempo, depois é só legendar. Imagina. Eu apaguei o vídeo sem querer, e lá não tem lixeira. Ou seja, na hora que eu tava editando o vídeo, ou mais ou menos na hora de postar, no horário legal ali, eu apaguei o vídeo sem querer.
Aí não tinha jeito, ia ter que gravar de novo. E não saía. O vídeo ficava enrolado, aquele negócio todo. Falei assim, e tinha outras pessoas na sala. Eu falei, gente, não vai dar certo, desisto. Aí eles, não, tenta uma última vez. Aí eu tentei, deu certo. Aí, num horário assim que já nem era tão bom, mas aí foi postado. E foi exatamente esse mesmo, sabe? É a prova. Não dá pra fazer em cima da hora. Com tudo na vida. Agora imagina a produção de conteúdo, que é uma coisa que você posterga que nem faz parte do seu dia a dia. Aí sim, não vai realmente sair, porque a criação de conteúdo, ela faz parte do nosso marketing, que deve ser um setor dentro do escritório. Sim. E aqui a gente fala muito de rede social, Luciano, mas o marketing jurídico, ele pode estar além das redes sociais. Ele pode estar em site, em blog, em livros, pode estar em palestras, eventos, como palestrante ou como ouvinte. Sim. Então, é aquela questão, nada de entrou num evento e foi lá para a sala e ficou lá quietinho. Não, vai para a sala do café, vai conversar com as pessoas, tem alguém do seu lado, troca ali informações. E também no seu cotidiano, no seu dia a dia na academia, vai conversar. Sim. Porque o advogado, ele tem que se relacionar. E não existe forma melhor e ética de fazer a oferta, divulgação do seu serviço do que relacionando com pessoas. É mesmo. Você me falou, voltando para isso, dentro das palestras, desse posicionamento, da parte de professora. Uhum. Como que começou isso na sua carreira? Também foi uma virada, e se eu não tivesse ido por esse caminho, eu acredito que eu também não estaria aqui, que foi através do direito na escola. Sim. Em 2019, eu me preparando para a prova da OAB, segunda etapa, eu conheci a Denise Torquato, que na época Sim. fazia parte do direito na escola enquanto coordenadora em Belo Horizonte. Uhum. E então ela me chamou para eu ir no evento presencial de 2 dias que teria em Belo Horizonte, e eu decidi encarar. E eu, gente, sempre fui muito tímida. E quando eu falo isso, vocês nem acreditam, né? Mas sério, acreditem. Sempre fui muito tímida, inibida. Sentava no cantinho e no fundo da sala pra ninguém conversar comigo. E eu falei assim, ai, gente, será? Nossa, eu vou ter que ir sozinha, aquele negócio todo e tal. Falei, tá, eu vou. E quando eu cheguei no dia desse evento, parecia que todo mundo se conhecia, né, na sala, menos eu. E aí eu falei, eu acho que eu vou embora. Aí a negócio ia começar na hora, quando eu pensei assim, eu vou embora, aí o negócio ia começar. Aí eu sentei do lado de uma menina que também chamava Natália. E a gente começou a conversar. No fim, a gente virou até amiga, viramos próximas. Aí essa Denise também ia fazer um momento ali do treinamento. E ela falou meu nome, eu ainda tive que levantar na frente de todo mundo. Então assim, imagina, né? Uma pessoa no lugar errado. Mentira, uma pessoa no lugar certo. Porque através do direito na escola, que para quem não conhece, é um movimento nacional que tem como objetivo levar o direito para as escolas, para dar acessibilidade ao conhecimento da cidadania para as crianças e os adolescentes, e através desse trabalho que hoje já tem atendimento ali em vários estados brasileiros, a gente conseguiu a aprovação de leis municipais e estadual aqui em Minas Gerais, que torna obrigatório o ensino do direito, e também a implementação em escolas privadas, como parte do currículo. E através desse movimento, desde 2019, eu ingressei, gostei muito, e a sala de aula me ajudou muito a desinibir, sabe? E hoje a gente tem comissão da OAB, desde a gestão do Dr. Sérgio Leonardo. Em Minas Gerais a gente tem a comissão Direito na Escola, inclusive todos convidados a participar, inclusive você, Luciano, porque realmente o Direito na Escola me abriu portas. Em qual sentido? Primeiro, fazer parte de uma comunidade. Quando você está no ambiente certo, as coisas certas acontecem para você, o ambiente muda o seu jogo. Então, você tem que estar em movimento, você tem que estar em lugares que tem pessoas com o mesmo propósito, pessoas que estão ali com um objetivo e que vão mudar realmente a sua perspectiva. Então, ali eu tinha acesso a muitos advogados. Tinha acesso a professores, eu tinha movimento, porque não adianta o advogado ficar ali no escritório sentado esperando a vida acontecer, que não vai. Também no direito na escola eu pude desenvolver outras habilidades, que principalmente a de comunicar-me. Estar em sala de aula com adolescente. Nossa, desafiador. É muito desafiador. Parece simples, mas não é. Isso me exigiu uma preparação muito grande, sabe? Tão grande que ao invés de eu fazer uma pós-graduação
em alguma área do direito, não, eu fiz uma pós-graduação em docência jurídica, para eu realmente aprender um pouco de educação, aprender a me comunicar, e, enfim, e foi uma pós-graduação muito completa, sabe? Que o próprio direito na escola oferece, inclusive. E logo depois, né, uma terceira questão foi integrar e realmente entregar. Por quê? Porque do trabalho que a Comissão de Direito na Escola faz, que é um trabalho voluntário, um trabalho social, veio a oportunidade de um contrato. Então, o meu primeiro contrato foi com 22 anos. Imagina, uma recém-formada, com 22 anos, me tornando professora assistente de um curso de pós-graduação. Quem que imagina que isso poderia acontecer? A gente não imagina. A gente imagina que para você ingressar assim, em um campo acadêmico, você tem que ter cabelo branco e muitos títulos. Mas não, isso aconteceu por causa da entrega. Então, eu realmente quis aprender e quis entregar. E através desse contrato, eu logicamente investi mais. Investi na minha advocacia, investi na minha docência, investi na minha criação de conteúdo. E foi muito bom, porque como professora assistente, eu estava junto com os melhores professores. Então, eu servia a eles. Eu aprendi muito com eles ali dentro dos bastidores, sabe? E muitas vezes a gente não entende estar servindo, estar nos bastidores. A gente aprende muito mais do que você tá ali, logicamente, né, como um professor ou como um aluno até mesmo. Então, o meu primeiro contrato veio como professora assistente de uma pós-graduação. Essa mesma pós-graduação, hoje eu sou coordenadora. Tantos anos se passaram e de acordo com o que a gente foi entregando, caminhando juntos, eu sou coordenadora dessa pós. E logo depois veio o Santa Maria, que é um colégio privado que a gente tem em Minas Gerais, com várias unidades, um dos maiores. E eu fui contratada como professora para dar aula no ensino médio. E aí eu dei aula de diversas matérias: direito, direitos humanos, comunicação não violenta, marketing, empreendedorismo e também... Ai, gente, teve mais um, eu esqueci. Mas foi uma experiência muito legal. Imagina. A experiência de estar dentro de uma escola, a experiência de estar com alunos mesmo, pessoas que estão em desenvolvimento. E você estar comprometido com eles é muito legal, porque você tem que realmente buscar. Então, eu sempre buscava em Enem, eu sempre buscava coisas atualidades. Eu dei uma disciplina lá também de atualidades. Então, buscar atualidades, isso me fazia ter mais repertório, o comprometimento mesmo de estudar para eles. E a melhor parte, né, é você ter muitos benefícios. Enquanto seletista, você tem ali questão de férias, 13º, o seu salário, dá uma segurança, e isso não me impedia de advogar. E nem de fazer as minhas outras coisas, inclusive viajar pela Escola Superior da Advocacia, que também veio logo depois. Hoje eu sou professora e coordenadora do Núcleo de Marketing Jurídico da ESA-MG. Então, você tem um horário fixo. Então, por exemplo, geralmente eu pegava 2 dias da semana com aulas, 2, 3 aulas no dia. Muito simples, muito fácil. Passava o fim de semana estudando, preparando aula, claro, né? Exige também do professor. Passava um tempo corrigindo atividade, prova, claro, exige do professor. Mas com planejamento dá certo. E é uma experiência muito valiosa, porque dentro da escola também tem cliente. Então, várias vezes eu já atendi funcionários, professores, pessoas que demandavam ali por algum tipo de questão relacionada a direito de família, direito civil ou direito do trabalho. E como eu não atuo nessa área, eu tenho colegas para indicar. Então, querendo ou não, acho que a chave de tudo que eu já falei aqui até agora o movimento gera resultado. Se você não se movimenta, você não vai ter resultado. E seja intencional nesse movimento. Não faça movimentos aleatórios, sabe? Não esteja em lugares que você não gostaria de atender as pessoas ali. Esteja realmente em lugares que vão te impulsionar, te colocar à frente e que te tirem da zona de conforto também. Então, se você tem vergonha, se coloque em lugares que você é obrigado a falar, você é obrigado a, de alguma forma, estudar sobre temas que você nunca pensou, porque isso realmente vai te gerando ali novas oportunidades também. Isso é muito interessante. Nesse caminho aí, tiveram pessoas, advogados ou não, que você colocou, olha, essa pessoa eu admiro ela, e que, talvez pela proximidade, contribuíram muito para esse crescimento?
Nossa, com certeza. Aqui eu seria injusta de listar todas, mas já que eu falei o nome da pessoa eu acho que vale a pena eu citar que foi a primeira pessoa, assim, que me deu uma luz, que foi a Denise Torquato, e ela me levou ao direito na escola, que foi um movimento que fez muita diferença na minha vida, e ainda faz, hoje eu continuo também, mas a Denise, ela passou por uma situação muito complicada na vida que foi o câncer de mama. Então, mesmo com esse desafio, essa dificuldade, ela não desistiu. Isso já mostra uma primeira lição, a persistência. Sim. Você quer uma coisa, você vai conseguir alcançar, e ela é o exemplo disso. Venceu o câncer. Segundo, a Denise, ela fez um trabalho brilhante em Minas Gerais. Então, ela viajava, ela levava conhecimento, ela atendia pessoas, ela era ótima de relacionamento, ela me ensinou muito em relação a isso, sabe? Ela chegava no lugar e ela conversava com as pessoas como se já a conhecesse há muito tempo. E é isso, a gente tem que se entregar, a gente tem que realmente conhecer, sabe? Porque senão vai ser uma coisa rasa e as pessoas, elas querem isso, sabe? Serem bem atendidas. Às vezes o advogado, ele esquece da humanidade e só fica focado no problema, na lei. Não, vamos tomar um cafezinho, sabe? São pessoas, no final das contas, são pessoas que a gente tá Exatamente. atendendo. Isso impacta tanto também no final, no financeiro, porque querendo ou não, uma pessoa que ela é bem recebida, a pessoa que ela tem ali um atendimento humano, um atendimento real, ela quer voltar, ela quer indicar, mesmo que não tenha sido favorável o resultado final, sabe? Então essa questão de relacionamento é muito importante. E o terceiro é que ela aprendeu tanto o que ela fez aqui, que ela precisou mudar de estado para acompanhar o esposo, que passou num concurso público. Hoje ela mora em Rondônia e ela conseguiu fazer exatamente a mesma coisa lá. E lá não tinha direito na escola, não tinha comissão, não tinha nada, ninguém pensava nisso. E ela conseguiu, com todo o relacionamento, com toda a bondade, com toda a humildade, implementar lá. Então, se você sabe uma coisa, você consegue fazer essa coisa independente do lugar que você estiver, principalmente se você for uma pessoa bem relacionada, uma pessoa que trata os outros bem, e principalmente quando a coisa funciona. Então, tenha método e aplique. Então, acho que ela é uma pessoa, assim, que eu posso citar, uma mulher, especialmente esse mês, que é o mês das mulheres, né, o mês de março, quando esse podcast está sendo gravado, mas é uma mulher, assim, muito firme, muito forte, uma mulher aguerrida e que realmente tem princípios, e eu acho que é isso que a gente tem que buscar também, enquanto profissionais. A gente está perto de pessoas que a gente tem uma boa troca, porque não é só sugar, a gente também tem que contribuir, mas também pessoas que realmente têm propósito, têm princípios e que tenham valores semelhantes aos seus. E a Denise Torquato é uma dessas pessoas que me guiaram e nortearam muito o meu caminho, assim, na advocacia e na docência. A história dela é muito bonita e muito inspiradora. Muito. E você falou que ela viajava muito, imagino que hoje você se identifique um pouco com ela. Muito. Eu viajei pela primeira vez junto ao AB com ela. A gente foi para a cidade de Patinga fazer o curso de Direito na escola lá. Então foi a minha primeira experiência, só que o problema é que eu não saí da estrada depois disso. Problema não, eu amo. Minas Gerais é encantadora. E o povo de Minas Gerais é encantador. De norte a sul, leste a oeste, você tem histórias, você tem pessoas reais, assim, sabe? Culturas. É muito legal. O bom é que cada cidade que chega a gente se sente em casa, não tem aquilo de aqui o pessoal não foi muito comigo. Não, Minas Gerais você não tem esse problema. Exatamente. Você nunca vai ter esse problema. Você sai, se precisar voltar mais 5 vezes, você tem casa de mais um tanto de gente pra visitar, fica faltando ainda. E assim, hoje o maior desafio que a gente tem, quem está na estrada, são as estradas. As estradas são horríveis, muito esburacadas, muito perigosas, sabe? Mas quando a gente chega num lugar e vê realmente que o que a gente tem para entregar, o que a gente tem para levar, faz diferença na vida daquelas pessoas, vale a pena. E a gente supera tudo, a gente vai com Deus, volta com Deus e volta se precisar. Eu sou assim, sabe? Recente eu estive em uma cidade bem distante de Minas, acordei bem distante de Belo Horizonte, eu acordei 4 horas da manhã, fui pro lugar o dia inteiro, cheguei, só me arrumei, tomei banho e fui, e falava assim, gente, eu voltaria aqui mesmo com o desafio da estrada, sabe? Acidente em estrada, normal pegar, a gente fica parado um tempo, mas no final vale a pena. Só de ver realmente o conteúdo, ele se transforma na vida das pessoas, sabe? Isso é muito gratificante. E muito enriquecedor também, porque a gente não chega nesses lugares só pra ensinar. O tanto que a gente aprende... Claro.
proporcionalmente maior, se bobear. E por falar em proporcionalidade, é muito mais fácil eu sair daqui, de Belo Horizonte, ir até lá, do que eles virem pra cá. Sim, Porque uma sala de 30, 40 pessoas, olha o quanto seria mais difícil. Deslocamento desse pessoal. Pois é. Tempo de todo mundo. E a UAB Minas Gerais, ela dá um show em relação a isso, né? Com o apoio educacional da Escola Superior da Advocacia Mineira, que hoje é dirigida pela Fernanda São José, uma excelente profissional, uma mulher também exemplo, que está fazendo a diferença em Minas Gerais, no campo da educação, com cursos a preços acessíveis, Luciano, sabe? Então, assim, eu acho que isso democratiza muito o acesso à informação de qualidade, porque os professores, eles realmente precisam cumprir ali requisitos para poder ingressar e fazer um material coerente, condizente, né, com o propósito que você leva na ementa de propósito do curso. Então, assim, isso facilita muito a advocacia se capacitar. A advocacia precisa disso também. Sim. Porque igual a minha temática, que é o marketing jurídico, não dá para você confiar em qualquer tipo de perfil que abre ali na rede social. Porque é muita coisa errada. E eu levo um conteúdo ético, eu levo um conteúdo conforme a lei. Independentemente se a pessoa gosta ou não. A gente sabe que a gente tem que cumprir a legislação. Se você não cumprir, vai ter consequências. Então, escolha o caminho. Exatamente. Parabenizar por todos os informativos que a sua comissão produz, que são ótimos, ajudam muito. Fico muito feliz quando chega na minha caixa de e-mail. Eu falo, que legal. É muito bom. Que bom. Então, continuem, vale a pena. Vocês estão ajudando muita gente por aí. Eu sou uma delas. Obrigado. Viu? Que bom, fico feliz, Luciano. Realmente é o nosso propósito, é democratizar o acesso a essa informação para ninguém ter insegurança mesmo ao implementar o marketing jurídico na advocacia. Tem sido cumprido com muito êxito e muito sucesso. Obrigada. Uma dúvida, eu costumo dizer que a jornada no direito, na advocacia, para mim ela é repleta de boas surpresas. Sabe quando você para e fala assim, nossa, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer desse jeito ou assim, muito melhor do que eu imaginava que aconteceria. Para você já se pegou pensando assim, não, gente, eu não imaginava que ia ser assim, tá sendo muito melhor. Que sensação que você tem quando você para pensar nisso? Nossa, eu acho que todos os dias mesmo. Principalmente quando a gente tem aquisições materiais, que são coisas mais palpáveis, que a gente pode pegar, usar. Eu sempre falo, nossa, eu nunca imaginei isso. Ou então olho para os meus pais, nossa, eles nunca conseguiram alcançar isso, sabe? E eu vejo que é assim, é a vida, né? A única forma que a gente tem de agradecer é honrá-los, justamente tendo resultado, tendo sucesso. Mas todas as vezes que eu viajo pro interior, eu sempre falo, nossa, eu nunca imaginei viver isso. Todas as vezes que eu termino um curso, eu falei assim, nossa, eu vejo assim, as pessoas animadas, sabe? As pessoas, como se eu tivesse dado ali um gás para elas continuarem a jornada, que muitas delas já estão desanimadas. Então, no final de curso, sempre me vem esse pensamento, nossa, valeu a pena, não posso reclamar, só agradecer. E eu acredito quando tem, logicamente, um êxito dos próprios clientes, de um processo, assim, muito cansativo, um processo que demorou, um processo que realmente teve muitas batalhas ali dentro, quando tem um êxito, uma decisão favorável, ou uma decisão justa, também dá uma satisfação muito grande. Uma orientação, enfim, eu acho que de todas as formas que eu posso ajudar, vem esse sentimento, sabe? Não tem como pensar diferente disso, né? Não tem. Isso é muito bom, muito bonito. Porque eu nunca imaginei mesmo. Eu tenho 6 anos de advocacia e eu nunca imaginei que eu pudesse ter esse tipo de resultado que eu tenho hoje, sabe? Sim. Se eu fosse seguir ali a minha família, como eu jamais estaria aqui, por exemplo, mas eu estaria num CLT, ou então eu seria uma empreendedora, dona de alguma propriedade, algo nesse sentido, sabe? E o digital, longe disso, completamente. E hoje eu posso trabalhar da minha casa, da estrada, de onde eu estiver, posso atender pessoas, posso produzir materiais, e isso me dá uma liberdade muito grande. Até das próprias escolhas e desafios que me vierem para frente também. Sim, isso é muito importante. Para os interessados do ramo do direito ou dos cursos que querem te achar, querem aprender mais do seu conteúdo, daquilo que você produz, por onde que faz contato com você, por onde que te encontra? Bom, pessoal, o melhor canal para vocês me encontrarem, para a gente continuar esse bate-papo, para vocês me contarem também o maior insight que tiveram aqui desse episódio, é no Instagram, @nataliaaraújo.adv. Vai ser um prazer receber vocês lá. Ótimo, muito bom saber.
Como que é a Natália fora do direito? A Natália fora do direito? Existe a Natália sem o direito? Olha, a Natália é a Natália. Não separa, sabe? Um parêntese aqui é que todos os advogados, sem exceção, que eu pergunto, eles falam, cara, a gente é advogado, não tem como, isso não é assim, fim de semana eu deixo de ser advogado, é o dia inteiro. Mas eu acho que a Natália que veio pra advocacia, sabe? Não foi a advocacia que veio pra Natália, não. Então eu também sou a Natália na minha advocacia. Eu sou a Natália na minha docência, sou a Natália nas minhas palestras. Eu acho que a Natália, ela é uma só. E a Natália fora do meu trabalho, vamos dizer assim, né? Que eu gosto de fazer atividade física, gosto demais de correr, fazer musculação, gosto de novos desafios, às vezes invento de passar um débito, uma vergonha no débito em alguns outros esportes, mas a gente vai tudo pelo esporte mesmo, às vezes pelas companhias que a gente tem ali durante algum jogo. Eu gosto muito de viver novas experiências, viajar e conhecer cultura, história, conhecer lugares, também adoro, e gosto demais de assistir série, filme, ler livros. Isso aumenta muito o repertório, a criatividade, especialmente assim, até já trazendo uma ideia de conteúdo ético até para advocacia. Não sei o que eu posto para atrair meu cliente, etc. Gente, vai no básico, vai no que o seu cliente está olhando. Então, se cair uma questão na mídia, uma série legal, um filme, usa isso para trazer repertório para o seu trabalho. Então, cita uma situação, um caso concreto dali, de onde eles estão olhando para fazer o seu conteúdo informativo. E aí você explica a situação, explica quais são os direitos, os deveres, enfim, traz ali para a sua realidade, para a realidade do seu nicho. Igual, por exemplo, assim, sempre sai na mídia questão relacionada a jogador de futebol. Igual, por exemplo, aconteceu recente, o Cruzeiro e Atlético, os jogadores brigando. Traz uma análise dentro do seu nicho sobre a situação, o que pode gerar de indenização. Tá ali o direito esportivo, tá ali a questão contratual, a agressão dentro do direito penal. Então, dá pra gente trazer tudo aquilo que tá perante os olhos do nosso público para a nossa criação de conteúdo. E isso é ético, obviamente, desde que você, né, não exponha as pessoas, não exponha a atuação de outro profissional ou critique. Dá pra fazer de forma ética e fica até legal, porque aí você vai conseguir ser visto pelas pessoas. Desperta curiosidade, né? Foge do comum, que todo mundo, peraí, deixa eu ver o que é isso. Isso, as pessoas vão querer clicar pra conhecer. E seja esperto, seja o primeiro, porque aí gera compartilhamento, então outras pessoas vão querer clicar e conhecer o seu perfil também. Então, a Natália é essa, que busca sempre estar em movimento, mesmo fora ali do trabalho. Se fosse para você recomendar para a jovem advocacia hoje um livro, qual você recomendaria? Vamos pegar então essa linha da contação de histórias, de você ser criativo. Tem um livro que eu gosto muito, que é o Story Brand, do Donald Miller. Esse é um livro muito legal, é muito interessante. Por quê? Contar história nem sempre é atrativo. Porque tem um método, uma forma certa de fazer isso. E nessa obra, o Donald ele ensina exatamente como fazer essa contação de história em cada etapa, passo a passo, para você realmente conseguir encantar as pessoas e não ser prolixo, não ser chato nem cansativo na hora de explicar. E isso ajuda até na criação de conteúdo, quando você for fazer a análise de uma situação, ajuda na elaboração de peças quando você for narrar os fatos. Então, essa é uma obra muito boa, indispensável pra gente que sempre tá lidando com histórias. Gostei muito, vou procurar ler, não conhecia, mas achei muito interessante. Você vai gostar, muito legal. Natália, estou muito feliz pela sua participação, obrigado pela presença. Tem alguma série ou filme que você recomenda pro pessoal? Olha, eu vou falar uma que eu tô assistindo agora pela terceira vez, que é o Suits. Ela é muito boa. Ela é muito boa, mas por diversas questões. Diversas questões. A minha questão de estar reassistindo agora é pra aprender a negociar melhor. A gente tem que estudar temas para além do direito, isso é fato. Vendas, negociação, oratória, enfim, comunicação não violenta também. Mas na prática você consegue aperfeiçoar isso, e nos filmes e séries isso é maravilhoso ver. Então eu tava sentindo uma necessidade realmente de uma postura mais firme, principalmente em audiências de conciliação, sabe? E o Harvey, ele é um exemplo de negociador. E tem casos solucionados, assim, com muito mais agilidade. Isso mostra o quanto que a mediação, conciliação, negociação é essencial ali pro nosso trabalho, sabe? Então, como eu estudei a teoria e agora tava
implementando. O Harvey foi o meu exemplo, assim, de profissional que eu queria me tornar. E estar assistindo a série é ótimo pra ver a forma como ele se porta, o tipo de conversa que ele tem. E por mais que seja uma série fictícia, isso te ajuda muito, porque você vai moldando. Semelhante atrai ali o semelhante. Então, você vai se moldando aquela pessoa, um efeito espelho. E isso ajuda bastante. Então, Suits, pra mim, nesse momento, tá sendo útil pra isso. Tem alguma ideia, alguma mentoria, um posicionamento que você deixa de conselho pro pessoal que tá assistindo? Pra você começar, só depende de você. Não existe post perfeito, não existe melhor momento, melhor cenário, melhor roupa. Existe você, que é a melhor pessoa ali para orientar quem está precisando, quem está te acompanhando, ou até mesmo só buscando informações sobre você. Então, entregue alguma coisa útil, de valor para ela, e eu tenho certeza que isso você sabe muito bem, você tem muito bem para oferecer, mas só depende de você. Natália, muito obrigado mais uma vez pela presença. Parabéns pela participação, uma honra ter você conosco. Parabéns por todo o trabalho, por todo o sucesso, por todo o empenho e inspiração que o seu trabalho gera para a Jovem Advocacia. Aprendo e aprendi muito com você aqui hoje e tenho certeza que muitas outras pessoas também vão ter esse privilégio. Muito obrigado. Obrigada eu, Luciano. Retribuo também o agradecimento, porque agora é sua vez de fazer diferença na vida das pessoas também. Pode deixar. Vamos juntos. Obrigado. Que bom.